Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando mais um programa Momento Espírita Brasil. Hoje, para falarmos de uma questão bastante interessante, para falarmos de um livro muito interessante, o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um livro que foi escrito por um grande apóstolo, por um grande discípulo de Allan Kardec, Leon Denis. Leon Denis, um grande estudioso da doutrina espírita, um grande colaborador da doutrina espírita, foi ele que, depois de Kardec, deu grande continuidade nos estudos, no trabalho de codificação da doutrina espírita, continuou à frente da Sociedade de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense para os Estudos Espíritas. Foi ele que deu continuidade a esse trabalho depois de Kardec e depois da Dulce Gaby, da Gabrielle Boudet, esposa de Allan Kardec. Então nós vamos ter o trabalho de Leon Denis. Então, um dos livros mais importantes de Leon Denis, ele escreveu vários. Temos aí talvez o mais importante, o mais conhecido, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro é um livro grande assim, um livro grosso, e é um livro que algumas edições já fazem algumas divisões desse livro. Alguns fazem O Problema do Ser, O Problema do Destino e O Problema da Dor. Fala um pouco sobre da onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos, por que a dor é necessária, qual é o papel da dor, até o quando sofreremos. Então, ela tem, esse livro tem um caráter não só explicativo, mas esclarecedor, como também consolador. E para conversar com a gente sobre esse livro, para falar sobre esse livro conosco, para conversar sobre esse livro conosco, nós temos aqui a Cristina, que ela é expositora do Centro Espírita Assistência aos Necessitados de Jorge Medeiros, de Guaratinguetá, também do Centro Espírita Antônio Martins, aqui de Guaratinguetá. Ela vai então nos falar um pouco dos seus estudos, das suas conclusões, da leitura que teve sobre o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Boa noite, Cristina. Tudo bem com você? Boa noite, Mar. E aí, Cristina? E eu gostaria então já iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, perguntando para você um pouquinho sobre qual é a sua impressão geral sobre o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Vamos começar então a gente falando do ser. Quando nós falamos do ser, nós estamos falando de um princípio inteligente que veio de uma unidade divina, a unidade consciente, o ser consciente do universo, que é Deus. Quando nós vamos falar assim da nossa origem, não há como fugir da essência divina, que é o Criador de tudo, e inclusive de nos ter interligado. Então nós somos originários do princípio inteligente, e quando estamos encarnados, chamamos de alma, nós temos a alma. Então o Leon Denis, ele vem ligando, quando ele fala assim, a alma, o problema do ser está ligado à alma, porque essa alma é um ser pensante. A doutrina sempre fala, chama para a razão, vamos pensar. E é importante a gente pensar por causa disso, porque quando a gente fala de um Deus que é soberanamente justo e bom, então nós não vamos para o nada. Não existe o aniquilamento. Para que um ser perfeito e bom e justo nos criaria para ser aniquilado, para virar nada? Então há um propósito. Esse princípio inteligente vai caminhar em evolução, como você falou, do simples e ignorante. Então estamos caminhando para a perfeição a partir dessa criação desse ser, que é Deus, a inteligência suprema do universo. Esse livro ele fala do ser nesse sentido, como a natureza pensante que tem um rumo a seguir, Então quem somos nós, Somos ser criado por Deus com propósito de vida e um caminho, um caminho de evolução, um caminho que nos diz assim, não estamos pisando na areia, nós temos um sentido, nós temos um propósito, que é construído de alguma forma. Essa alma, ela é criadora, e ela é, nessa nossa caminhada, ela é o nosso arcabouço.
né, caminha com a gente, trazendo as nossas memórias, essa inteligência, é um complexo, né? É o nosso complexo que vem com a gente através das vidas, e aí por essa passagem a gente vai trazendo memórias, a gente vai trazendo vivência, aprendizado, e tudo isso vai nos ligando. Então nós somos filhos de Deus. Quem somos nós, né? Filhos de Deus, irmãos numa única humanidade, porque todos estamos interligados de alguma forma ao longo dessa troca que fazemos ao longo da história, né? Individual e de humanidade. Então, Cristina, nessa questão, né, que a gente percebe aí nesse ensinamento que Kardec nos traz, que é de sair simples e ignorante, de ser criado simples e ignorante e atingir a perfeição, ela estabelece para a gente o nosso destino. Nós estamos predestinados nesse caminho de evolução. Qual é a sua impressão, né, da leitura de Leon Denis? O que Leon Denis nos fala sobre essa questão? Estamos predestinados nesse processo de evolução? Se você pega a sementinha de uma laranja, você olha para ela, ela vai se tornar uma árvore grande, cheia de frutos. Mas quando você olha a semente, você diz assim, olha, o que tem dentro dessa semente que vai fazer com que ela se torne uma árvore? E aí a gente olha para nós, que somos essa sementinha, né, essa centelha divina que a doutrina fala tanto que nós temos dentro de nós. Veio a partir dessa criação do princípio inteligente, nos tornamos o reino nominal, né, com consciência, que é esse arquivo do bem, né, porque o universo é bom, porque é criado por um ser perfeito, então a nossa semente é para o bem. O universo pousa no bem. Nós é que vamos nos tropicando aí, lidando com as nossas questões, e aí vamos contra esse bem. Mas na nossa semente, a nossa centelha, que vai nos formar seres na caminhada à perfeição, né, ali tem aquela essência. E aí, como a gente vê uma sementinha que vai se tornar uma árvore, a gente vê nós, um princípio inteligente que vai se tornar um ser angelical. Então, Cristina, pelo que você me falou, então, né, pela sua fala, a gente entende, então, que o espírito nasce simples e ignorante e chega à perfeição, chega a esse grau máximo de perfeição. Então, está aí a predestinação do espírito enquanto ser, enquanto esse espírito que nasce simples e ignorante e chega à perfeição, estagiando nos reinos inferiores da criação, né? Enquanto princípio inteligente estagiando no mineral, vegetal, animal, chegando no nominal e se transformando no angelical. Então a predestinação está aí. Mas me fala um pouquinho sobre a questão dessa predestinação no dia a dia, em cada encarnação. O espírito está predestinado, ou seja, tudo que ele vai passar numa determinada vida já está definida, já está determinada, já está pré-estabelecida. Nascemos para sofrer, uns nascem para sofrer, outros nascem para ser feliz, né? Baseado numa música do Tim Maia, né? Que diz assim, que enquanto uns nascem para sofrer, outros nascem para sorrir. Né? É isso mesmo? Quer dizer, o que Kardec, o que Leon Denis nos explica sobre essa predestinação do indivíduo numa determinada encarnação? É isso mesmo? Uns nascem para sofrer e outros nascem para sorrir? Então, quando nós falamos sobre isso, e a gente vai lá na alma, a alma, ela é um ser pensante, gerador de atitudes, gerador de consequências, vamos dizer assim. Quando a gente fala em trama do destino, a gente fala em karma, a gente volta para essa geração. O universo não é feito para o bem, é para o bem. Então o bem, ele é uma questão que quando ele se realiza, ele se expande. Quem faz o bem para alguém, essa pessoa que recebe, expande esse bem porque ela está se sentindo melhor. Quem faz o bem, recebe essa atitude de bem, porque é um bem também que se expande dela, fez para o outro, vem para ela, e ela estando bem, ela continua fazendo bem. É esse o bem do universo. Mas o que é o mal, então, né? Que está ligado a essa questão da trama do destino. O mal é a ausência do bem. Se a criação nossa é toda para a perfeição, para o bem, quando a gente flui, né, nessa dificuldade, age do caminho errado, e justamente pelo quê? No orgulho, na vaidade, no egoísmo, né? São questões que a gente traz instintivamente, porque lá naquele princípio que vem se desenvolvendo, nós temos características instintivas de batalha, de luta, de sobrevivência. Então nós recebemos a dor como uma agressão.
né? Então, quando ela vem, e nós ainda estamos muito instintivos, a gente age com sensações. Por isso que fala que quando o espírito, à medida que ele se evolui, à medida que ele se expande, né, que ele cresce, ele lida já com sentimentos, mas o instinto é sensação. Então, para nós, é um bateu, levou. E a gente vai, então, realizando algumas coisas contrárias a essa lei de amor, a essa lei boa do universo. E isso acaba remontando para nós, né? Lá na nossa origem. Porque o mal, ele não expande. Ele volta, ele remonta à sua causa, ao causador. E por quê, né? E aí a gente fala, a produção desse karma, desse destino, é quando essa dor remonta para mim e aí eu me incomodo. Porque a minha essência é para o bem. E aí aquilo me move. E vai de um sistema que não tem como eu não me mexer com isso. Pode deixar para lá em algum momento, mas vai chegar um momento em que aquilo me comove. Aí de Leon Denis também nessa questão, que eu gosto muito do livro, né? Então, eu gosto da filosofia, e ele fala uma coisa muito interessante aqui nessa questão do destino. Fala sobre a justiça, né? Nessa questão da justiça humana, e ele fala assim, olha, justiça não é uma palavra, não é uma atitude, é uma sanção natural de um universo perfeito. Então não é, o karma é quando a gente influi nessa, a sanção é natural. Então não é um castigo, não há um manipulador de destinos e eu não estou fadada. Por quê? Porque o universo é amor. E eu posso agir diferente da dor em qualquer momento, porque a minha alma é livre. E aí a doutrina fala do livre-arbítrio nesse sentido, né? Que nós estamos colocados nesse caminho. E o Leon Denis, ele fala assim, a lei divina é igual para todos, e é uma lei de equilíbrio. Então, a alma conhece o seu caminho de ascensão para a sabedoria e para o bem, mas ela acaba agindo por vários percursos para atingir esse caminho aí, né? E no meio desse percurso é nessa questão aí do bem e do mal, né? Então eu falo, nós estamos sendo oprimidos no sentido de nos reformar, de nos reconduzir. Para isso o universo é feito, né? Quando a gente fala de universo, né, e pelo que você tem destacado do livro, quando você fala de universo, nós estamos falando sobre as leis universais, né? E essa lei universal, uma das leis universais que você destaca como destinação do ser, é a lei do progresso. Quer dizer, todos nós estamos predestinados ao progresso. Saímos simples e ignorantes, atingimos a perfeição. Mas você fala de uma outra lei. Você fala da lei de liberdade, porque você fala aí do exercício do livre-arbítrio. E às vezes é complicado de entender a doutrina espírita nessa perspectiva. Quer dizer, nós somos predestinados ou nós somos né, a nossa vida já está determinada antes mesmo da gente nascer, ou a nossa vida ela permite que a gente tenha e faça escolhas, né? Então, essa relação escolha, predestinação, como é que você vê, né, dentro do problema do ser, né? Como é que você vê essa questão do estar fadado a algo e ao mesmo tempo exercer a condição de livre-arbítrio? A gente vê, inclusive tem várias histórias, né? Porque nós temos a nossa tendência como a gente falou sobre o instinto, a gente tem uma tendência a se defender, vamos dizer assim. Então, às vezes, nos colocamos em caminhos difíceis justamente nos autodefendendo, como se a atitude do outro fosse realizada para me derrubar, para me ofender. Então a gente ainda está no instinto nesse aspecto, né? A nossa liberdade de pensar, mas ela é aberta, só que a gente não consegue pensar ainda como um ser maior, como um ser já entendendo o lado do outro. A doutrina chama a gente para a razão o tempo todo. Tem aquela questão assim, se você for pensar racionalmente, o que é que te machuca quando alguém te fala uma coisa que você não é? Se você pensar na razão, né? Falou uma coisa que eu não sou. Mas o que acontece? Há uma mexida dentro da gente, né? A pessoa se ofende e vai ataca, né? E muitas vezes os ataques que recebemos não são com relação a nós. É a dor do outro. É a dor de quem ataca. E por que é que a gente vivencia essas dores internas nossas, né? E aqui a gente fala uma questão bem filosófica, mas bem real, né? Porque a gente olha um para o outro assim todos os dias, recebe algumas palavras e aquilo dói.
E aí é aquela mexida no caldeirão que a gente tem por dentro. Nós somos um ser complexo. Isso a gente precisa entender sempre. E a doutrina é muito boa nisso, né? Nós somos o espírito, nós temos momentos de encarnação. Aquele momento é uma passagem nossa para crescimento. Então o que está à nossa volta é uma construção nossa. A liberdade, como você falou, é esse sentido. Eu estou lá, eu programo a minha encarnação, né? Eu trago para a minha vida aquilo que me incomoda, e aí a gente começa a falar de dor. Por quê, né? A gente faz essa ligação com a nossa dor física, né? Essa questão, eu começo a ter uma dorzinha. Aí o que eu faço com minha dorzinha? Eu enrolo. Ah, tá doendo um pouquinho, eu deixo para lá. Aí a dor começa a crescer. Aí eu falo, nossa, eu vou procurar uma farmácia, vou comprar um remédio. Aí a coisa começa a apertar, eu falo, nossa, eu vou ter que ir no médico. Que a gente vai evitando, né? Aí procura um médico. Aí o médico fala, olha, você precisa de uma internação, uma cirurgia. A dor ficou insuportável. Aí neste momento eu falo, tudo bem. Ah, é quimioterapia, vamos lá. Ah, é uma cirurgia. Aí eu vou tratando a minha dor. E a dor moral funciona assim. A questão moral é aquela que tem na sementinha, na consciência. O que nos diferencia dos animais, a consciência. Então essa dor moral, ela vai cutucando a gente, né? E no momento em que ela vem insuportável e a gente vai vivenciar aquilo, o que é a nossa mola mestra para a gente mudar de patamar, de pensamento, para a gente conseguir sair daquilo? É sublimar, é sair. E a dor é profunda, ela nos ataca de uma forma que mexe. Você imagina uma questão, por exemplo, você passou, perdeu tudo, qual é a sua opção? Né? A perda, agora na pandemia a gente vê muito isso, né? Perdas incríveis, uma família inteira, ficaram 2 pessoas. Como você faz para sair desse buraco de dor? Você tem que buscar aspectos do seu ser, né? Da espiritualidade, da força divina, porque sozinho nós não somos seres nem criados sozinhos. Nós precisamos nos amparar, mas não através da agressão, através do amor. Esse é o amparo. E aí a espiritualidade é que vem e traz esse amor. Porque é um ser que a gente fala, é amor maior, né? Amor que transcende, vamos dizer assim. E a gente não entende, né? A gente recebe as coisas e quer trabalhar. E aí na espiritualidade, nas palavras e no nosso questionamento com relação ao que vem, uma que a gente não tem outra tarefa, a não ser sair daquilo, né? E quando a doutrina fala que nós somos imortais, a imortalidade da alma, que Deus não cria para acabar, para o nada, então nós somos imortais, o que adianta eu tirar minha vida? A gente vê aí a questão da depressão, que é um buraco do ser que quer controlar, e ele descobre que a materialidade é areia fofa. Ele quer ficar a pé, firme, e não consegue. E ao mesmo tempo ele quer encontrar alguma força e não olha para ele. Ele olha para fora. E aí o que vem ataca e não defende, não ajuda. Então essa razão de buscar o ser tem que ir lá na centelha divina e olhar, né? E aí tem a oração e todas as questões, né? Então a gente pode entender que existe um mecanismo das leis, né? As leis atuando, as leis empurrando a gente no sentido do progresso, e seria esse o nosso destino, quer dizer, o universo com suas leis atuando sobre a gente e nos empurrando para frente, nos empurrando na direção da evolução, e a nossa escolha, e que muitas vezes se manifesta na forma de dores, né? Quando a gente não se move, quando a gente não anda na direção, né? A gente não se move, e ela pode se manifestar por dores físicas. E é interessante, né, Cristina, que as dores físicas, elas parecem terríveis, né? Porque ninguém quer sentir dor, mas parece-me que a dor moral é mais significativa, porque às vezes você vê pessoas com dores terríveis do ponto de vista físico, mas que não move, né? É só mesmo quando a dor moral atinge algo significativo é que o ser humano efetivamente se move, não é mesmo? É verdade. Nesse sentido também. Tem uma historinha muito interessante, né, que eu gosto de falar, que pra gente entender também o nosso percurso, porque a questão não é a dor que nos ajuda, que nos impulsiona, não é na dor que está o foco. É na transformação que a dor causa em nós. Porque a dor na inércia não faz nada.
né? Então tem uma história daquela mulher que ela aceita aquela vida, eu tenho que sofrer mesmo, né? Eu vou me entregar aqui para Jesus, o amor diz que eu tenho que sofrer, que eu tenho que passar pelas provações, afinal estamos no planeta de provas e expiações. Então ela aceita aquela consequência e segue naquela dor. Só que quando ela, né, passa por tudo aquilo e chega no plano espiritual, ela fala, ufa, agora eu vou estar livre. E aí, quando ela chega, ele fala, agora você vai voltar. Né? Vai viver a mesma situação, na mesma condição. Ela, mas como assim? Aí ele fala, pois é, você suportou. Agora você vai voltar e vai amar. Então a questão não é a dor, né? E eu gosto muito quando tem uma colocação que fala assim, a dor não nos ajuda em nada, né? O antídoto, né, para o mal não é a dor, é o amor. Então se a gente vier para praticar, né, coisas melhores, isso é a transformação. É a realização de acordo do encaixe do universo. As leis, como você falou, a lei de sociedade, né? O homem vem desde a sua origem lá, se unindo, né? Nós estamos ligados em coletividade e nada mais do que agora, né? A pandemia, para a gente entender que não tem diferente esse ou aquele. Então a lei divina, ela não sofre interferência de ninguém o tempo todo, ela é única e permanente, né? E nós sofremos uns com os outros aqui. Nós não nos olhamos nessa lei de amor, nos isolamos e isso a gente traz lá, né? E a gente vê uma coisa interessante na doutrina, o capítulo que fala das esperanças e consolações trata dos flagelos destruidores, para ver que qual a inversão, né? Então às vezes a alegria e a dor para a gente tem um significado diferente, né? É a mola propulsora em algumas questões de alerta, como a gente vem falando, da dor moral que nos move, né? Mas também é uma questão de impulsionar a gente para o bem, né? E muitos olhares nossos ficam fixos numa coisa só. Mas a gente vem se unindo em clãs desde lá a origem, né? E desenvolvendo a inteligência. Hoje a gente acha que é uma civilidade. Mas é importante a gente falar das redes sociais que estão causando dor, que estão agitando as águas, criando vibrações pesadas por nada. Não é atitude, não é tomada de decisão no bem, não é conforto, apenas agitação. E não atende a ninguém. O que você agita ali, você ataca, né? A maioria é um comportamento de discussão, de agressão, palavra, né? Vibração. A gente tem que ver que pensamento é vibração. A gente aprende muito isso com a doutrina também, né? E nesse sentido, a gente está fazendo e voltando pra gente, a dor não sai de nós. Por isso ficamos patinando, e quando é que a humanidade vai adiante? Olhar para o outro e dar a mão, né? E a gente não faz isso. É interessante, Cristina, porque você está colocando aí, então, a dor como uma perspectiva diferente. Porque, normalmente, quando a gente pensa em dor, pensa em destino, a gente pensa numa punição, como algo que a gente fez errado, então a gente vem numa nova vida para pagar, né, o erro que nós cometemos no passado. Mas agora você está dando uma outra visão, você está dando uma perspectiva que a doutrina espírita traz e que às vezes as pessoas não prestam atenção, que é a dor como consequência de atos nossos. Quer dizer, existe uma lei do universo e toda vez que eu vou contrário a essa lei, como consequência eu sinto dor. Então a dor não é um castigo divino, a dor é uma agitação que nós próprios provocamos em nós mesmos, é isso? Olha, já passou da hora, né, da gente falar, porque todos nós dizemos assim, acredito em Deus, Deus é amor, sim, mas aí na hora que a gente vai viver a dor, a gente fala, poxa, Deus está nos punindo, né? E às vezes na própria literatura mesmo, algumas traduções colocam lá como punição, mas é uma punição que não é, o olhar não é a punição, aquilo que a gente está falando. Acha que um ser perfeito nos criou para ser felizes, chegando ao bem, à perfeição, né? E eu vou comentar uma outra historinha, né, de dois amigos que chegam na mesma situação no plano espiritual. Aí quando eles contam a vivência deles, um sofreu assim para arrebentar, né? Sofreu tudo que podia. Tanto de dores morais quanto físicas, sofreu injustiça. E o outro não. O outro, ele chega lá, viveu uma vida mais amorosa, cheia de um percalço mais suave, com as alegrias. Não que não tivesse situações que aconteceram, porque não tem como passar, né, diante de toda a humanidade por situações. Passou por todas, mas já foi de uma forma mais suave. E aí quando o outro olha, fala assim, mas sim, passei tudo isso que eu passei e você chega aqui no mesmo grau que eu. Eu falo, olha, você escolheu passar pela dor. Eu que escolhi pelo amor. Então a gente vê
nessa diferença aí. E tem uma colocação que eu gosto aqui também de Leon Denis, que eu vou falar aqui também, que ele fala assim, olha, se nós, né, o homem no primeiro impulso é de revolta diante da dor, né? Mas depois de subir aclives, ao olhar o caminho percorrido, as provas vencidas, o auxílio recebido para chegar aonde ele está, ele pode sentir a força que carrega em si e recolher as bênçãos com gratidão. Se nos momentos de dificuldade pudéssemos ver a ação misteriosa que se faz em nosso eu consciência, compreenderíamos muito melhor a obra sublime do amor do Pai. Então, para a gente, né, olhar essa questão do amor de Deus dessa forma, dando para nós a liberdade de agir, de mudar a todo momento de dor para amor. Esse é o verdadeiro caminho. Mas a gente insiste, né? Vem os alertas, ó, um vizinho desagradável, uma situação difícil no trabalho. E o que a gente vai dizer agora dessa pandemia que é universal, né? E a gente fica barganhando com Deus também. É uma questão que a gente precisa olhar, né? A gente acha que eu vou andar no caminho reto aqui porque senão Deus vai me derrubar em algum momento. E não funciona assim, né? A gente precisa parar com essa troca. A gente não tem que barganhar, a gente tem que agir. E a gente perguntar. E o nosso caminho, a gente fala assim, na doutrina espírita, eu já trouxe de vidas passadas, então eu tenho que passar. Não, você pode mudar a qualquer momento. Hermance, né, Dufour, ela é uma discípula de Kardec, que tem um livro que fala Reforma Íntima Sem Martírio. Porque ela fala, faça as pazes com a sua história, seja vinda de onde for, né, o que você realizou, e a partir desse homem velho, pegue o que está movendo em você e siga adiante. E isso vem exatamente da razão, da fé raciocinada, que tanto a doutrina fala, né? Então, quando a gente vê o livro dos Espíritos, que vem questionando e fazendo um elo com tudo que a gente pode ter de dúvida, né? A gente tem ali uma consolação. O Evangelho, a parte, né, religiosa, tem lá o capítulo 6, o Consolador Prometido, que fala que o jugo, né, é suave. Por quê? É suave porque são leis morais para o bem, né? E o caminho, o fardo é leve, porque a lei é de amor. O que nos comprime não é a dor, é virar para o bem e promulgar essa lei de amor, porque é esse o destino a qual nós vamos chegar, né? O livro, Cristina, ele nos fala então do problema do ser, mostrando que o ser, ele se transforma de princípio inteligente até um espírito puro, um espírito com todas as suas perfeições. E ele vai falar que então existem as leis divinas que determinam então um destino, né? Nós vamos sair de simples e ignorante e chegar à perfeição, e o destino então é essa lei, são as leis universais que vão atuar no sentido de permitir a transformação do indivíduo simples e ignorante até a perfeição. E desenvolvendo então a vontade, o pensamento, o livre-arbítrio, né, que são as potencialidades criativas da alma. E a dor é um caminho que às vezes a gente escolhe como consequência de um ato, mas não precisa ser assim. Ela pode ser diferente. Nós podemos encontrar um caminho diferente. Quando você nos fala isso, eu me lembro de uma expressão do livro, não é um livro espírita, né, é um livro que faz parte da literatura mundial, né, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri. Ele fala, Dante, que escreveu o livro no século XIV, o Brasil estava sendo descoberto nessa época. Dante, para a gente ter uma noção de como é que algumas obras elas são clássicas de fato, né, porque mesmo escritas lá no século XIV, elas continuam atuais. Ele, nesse livro, Dante percorre o inferno, né, quer dizer, ele entra no inferno, depois ele passa pelo purgatório até chegar aos céus, né? Daí o nome Divina Comédia, na perspectiva de que na época toda a comédia era algo que podia começar mal, mas terminava bem, não é isso? E ele termina bem porque ele termina no céu, né? Mas ele passa ali pelo inferno e aquela coisa toda. E é bastante interessante que no começo do livro, quando ele adentra o inferno, antes de entrar no inferno, tem uma frase que diz assim: antes de entrar no inferno, deixa aqui do lado de fora toda a sua esperança, porque pessoas que entram no inferno perdem a esperança, porque a esperança, ela é aquilo que de alguma forma não nos faz ficar parados, né? Ela nos faz
mudar. E é a mudança que nos faz sair dos nossos infernos, das nossas dores, das nossas dificuldades. Esperança que... Eu gosto muito da origem das palavras. Quando você vai no latim, esperança vem do latim sper, que significa... sair de si, né? Ampliar-se, se desenvolver, né? E aí me parece bastante interessante, quer dizer, esse se interessar, né, quando o Dante passa pelo inferno, ele vai descobrindo as pessoas em dores e sofrimentos, mas paradas, desesperançadas, pessoas que não querem mais se transformar, pessoas que paralisaram, diferentemente do Dante, que ele passa pelo inferno aprendendo com o erro das pessoas, aprendendo com os desatinos e não passando pelos sofrimentos. Ele aprende com aquilo, mas ele passa pelos infernos, passa pela purgatório até chegar nos céus. É esse o caminho que o Leon Denis nos ensina, quer dizer, a dor não é um caminho obrigatório, quer dizer, a dor é um caminho que você pode escolher permanecer ou não, se perder a esperança? Olha como a gente vem falando aqui, a parte filosófica, mas ao mesmo tempo quando você joga para a vida, né, você acaba tendo esse olhar, né? Quem nós somos então, né, uma origem que está no universo que é para o bem, para onde nós vamos então, né? Nós vamos à perfeição e como nós chegamos lá, né? Como faz essa trama do nosso destino, essa história toda do karma e a mão do homem, né? Com a sua forma de pensar, com a sua forma pequena de falar de justiça, fazer a justiça como uma vingança, como um revés, e isso é a construção do ser, né? E eu vejo hoje hoje é assim, né? A pessoa rebate ali o que você fala na hora. O pensamento já vem. E aquilo mexe com a gente. Então, eu acho que a medida do progresso nossa é essa, sabe? Nos confrontarmos cada dia mais com essa verdade. A nossa verdade, que está nos causando dor. A dor não está no universo, né? A dor a partir de nós. A partir do que nos incomoda. E mais, qual é a nossa atitude, né? A dor como mártire também acontece. E é interessante a gente colocar aqui. Fala assim, poxa, mas e aquelas situações, pessoas que vêm numa vivência, parece que é tudo dor e a pessoa é boa. Dor, é o nosso olhar. A desgraça, a alegria, a felicidade tem um olhar diferente de acordo com o nosso grau de evolução. Cada um de nós tem a sua escadinha, né? E às vezes o olhar do outro que está num outro degrau é diferente da gente. O olhar de cima, né? E tem caminhos aqui que é verdadeiro ensinamento. Então eles vêm num caminho de dor que aos nossos olhos e para a vivência dele realmente é de dor, como o próprio Jesus, né? Mas por trás daquela dor a gente vê Madre Teresa, Irmã Dulce, o próprio Chico, uma vivência que a gente fala assim, algumas pessoas chegam a olhar e dizem assim, mas né, que vida difícil, que vida dura. Por que essa caminhada tão dura? Numa escolha de uma mola propulsora da evolução. São almas nobres, que pode ver que por trás de tudo isso há um sentido de amor. Mas dentro delas há aquilo que as move, dessa consciência universal de amor. Mas aí na atitude, para os outros, parece que são mergulhados em problemas. Então a questão é essa aí. A gente passa pela lei de destruição, mas a nossa materialidade, quanto mais próximos da matéria, mais dificuldade nós temos de ter esse olhar. Então quando a gente se afasta um pouquinho da matéria, a gente começa a entender coisas maiores, né? Que não precisa ser tudo dor, que a nossa forma de viver a dor faz sentido, que o caminho para o bem não é dor, precisamente, mas que passa sim por ela porque ela nos acorda, né? Ela mexe com a gente. E é importante esse lado da doutrina, que as pessoas, por exemplo, qual é a esperança, qual é a consolação que vai dar, o que vai ensinar para uma pessoa que está prestes a desencarnar, ou para aquela que está se preparando para encarnar, e para uma mãe que perdeu o seu filhinho, né? E para aquela família que perdeu todas as questões materiais. Então a doutrina traz essa luz, né? O amparo na oração, o amparo no ser divino, que é amor, e no amparo da felicidade que não é deste mundo às vezes. E que aquela situação de prova pelos quais passa, né? Serve para uma elevação de alma. É uma construção
que até mesmo diante daquele momento de dor, a gente falou aqui da mãe, da perda de um filho, a gente fala onde vai encontrar forças, né? Como ela vai olhar dali para frente. Mas é um processo próprio. Quando ela sabe que a alma é imortal, né? Ela sabe que o amor liga ela ainda ao filho, que ele tem uma caminhada que não é justo ela segurar. E naquele primeiro momento, não vai dar para entender isso. Como nós, diante das nossas dores, não vamos automaticamente entender. Mas a força do bem do universo vai movendo tudo na lei do progresso, até o momento em que, ainda que sob desespero, como a gente vê muitas vezes, né, os irmãos que a gente atende, né, pelas questões espirituais mesmo, os trabalhos de obsessão ou qualquer trabalho que recebe os irmãos em dor, a gente assiste tanto no plano espiritual quanto aqui no plano físico. A gente vê a questão dos refugiados, a questão lá do Afeganistão. A dor, ela existe de uma forma tão dura, né, e tão brusca. Aí, ao mesmo tempo, a gente remonta lá naquela história de Jesus e vê aquelas pessoas que foram para o circo, né, para morrer, e felizes, cantando. Então, aí a gente faz esse paralelo, né? É bastante interessante, né, Cristina? Porque o livro do Leon Denis, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele começa falando do ser, né, que foi criado simples e ignorante, e que vai desenvolvendo, mas que traz, né, ele é criado simples e ignorante, mas ele traz os potenciais para se transformar num espírito puro, como você falou, né, ele é uma sementinha, e a semente traz todos os elementos na árvore que vai se transformar, né, e ele comenta lá, né, que esses potenciais é a vontade, o pensamento, o amor, o livre-arbítrio, a consciência, que são esses elementos. E que, portanto, é destinação a criatura sair do simples e ignorante e chegar à perfeição, porque ele tem esse potencial. E que essa destinação são as leis do universo que vão permitir o desenvolvimento desses potenciais. Então a gente não foge das leis do universo, mas a gente tem a liberdade para poder, na construção da lei do universo, estar em harmonia e ser feliz. Então, mesmo com as dificuldades, eu me recordo aqui de um texto de Tales de Mileto, né? Talvez um dos primeiros filósofos gregos, né? Que se tem história, Tales de Mileto, que ele vai dizer que a felicidade, olha que bonito isso, ele vai dizer que a felicidade é um empréstimo da justiça, de que a justiça divina lhe oferece do futuro para o presente, para te motivar a continuar caminhando. Então, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos de dificuldades, você faz o empréstimo da felicidade do futuro, né, para viver o presente e continuar caminhando. Quer dizer, ele nos fala desse processo. O que eu queria destacar aqui como pergunta inevitável, né, sobre essa questão do livro é perguntar para você, quer dizer, a dor, então, ela não é inevitável, ela é um processo que às vezes, pela nossa ignorância, pelo nosso processo de evolução, nós fazemos escolhas por ela e nós nos apegamos a ela, é isso? Exatamente assim. Mesmo que inconsciente, né? E a gente fala as questões, mesmo a gente não toma atitude conscientemente, né? Quando nós vemos pela nosso reflexo, como eu falei aqui, de sensações, quando nós vemos, a gente já está vibrando na dificuldade. E às vezes a gente mora nela, né? E a gente vê por que a violência faz tanto programa de televisão, né? Por que a gente vê tanta situação, ou é tiro, ou é morte, é sensacionalismo, faz parte do nosso dia a dia, né? Porque o nosso olhar não é treinado para o amor, né? E inconscientemente a gente quer olhar naquele programa de violência e falar assim, olha o bem vencendo o mal ali, né? Então a gente tem a essência, só que a gente faz essa essência olhando para a violência. Então o que a gente precisa é entender o foco, né? E a razão tem esse papel importante, por isso que eu amo a filosofia, porque ela faz a gente se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu me senti tão mal nessa situação? E a gente não se pergunta, a gente joga para o outro, você me ofendeu, você me fez mal, né? A política, o governo faz a coisa. A questão da sociedade é assim, foi a prefeitura, foi o outro, foi, né, a escola, nunca fui eu. Eu fujo da minha realidade.
Então, quando a razão nos chama e a gente começa a perguntar as coisas pra gente mesmo, né? A gente começa a olhar diferente para as questões que nos ferem. Porque a gente pergunta de verdade qual é o bem que você fez, que você pode fazer, que você sabe fazer. Então faça. Por que é tão difícil fazer o bem, né? Se a gente parar e pensar, se eu for melhor, eu melhoro a minha casa. Se a minha casa for melhor, eu começo a melhorar o meu bairro. Se o meu bairro for melhor, eu começo a melhorar a minha cidade. E isso é uma propagação e a gente fica pensando quanta dor que está vindo, né? A ansiedade faz esse papel. Então, esse foco, quando ele faz essa caminhada, ele fala, a dor vem vindo, então eu vou trabalhar em mim, sabe? Eu vou realizar aqui. E a dor do outro me comove. Aí é a compaixão também. Né? Eu não posso fazer nada agora para mudar lá. Mas ele me traz essa pergunta, o que eu posso fazer para melhorar aqui? Você coloca uma coisa que, então, a dor é um foco errado que a gente estabelece sobre as coisas. Tem uma passagem de Jesus, né, em que Jesus diz que o Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus, faz nascer o sol sobre os justos e os injustos, né? Então, a gente entenderia então que as leis do universo, elas não vêm para punir ou para premiar, elas vêm como uma harmonia universal. Agora, o injusto sempre vai se achar perseguido, ele sempre vai olhar para as coisas de uma maneira negativa, né? Enquanto que o justo vai aproveitar o lado do aspecto positivo que a harmonia universal nos dá, né? Eu fico pensando assim, né? Quando a gente tá a fim de ser infeliz, a gente vai ser infeliz. Se faz sol, a gente reclama que o sol tá forte. Se tá chovendo, a gente reclama que a chuva tá incomodando. Então, se o nosso estado de infelicidade é foco na nossa vida, a gente não aproveita o lado positivo das leis universais para a gente crescer, não é mesmo, Cristiano? E é isso que a irmã se vem falar nesse livro, né? A reforma íntima sem martírio, porque a reforma íntima é o que vai fazer a gente mudar de atitude. E ela é muito lenta para o nosso entendimento ainda, curto, né? E, então, como ela é lenta, ela é longa, e a gente fica sempre patinando ali naquela questão. Quando ela fala na reforma íntima sem martírio, né, é que não precisa ficar nessa situação. Ela quer jogar a gente para um outro ângulo, né? Vou colocar aqui uma outra frasezinha aqui de Leon Denis, né? Essa questão que eu acho primordial é o bem que repara o mal, não a dor. Então, isso aí para mim, eu acho que já é assim, né? Aquela realidade mais verdadeira, né? Deus tem para nós plano, obra e objetivos no amor, que também é uma colocação muito importante, né? E ele vai falando a questão do sofrer e do amar, né? De uma forma maior. Deixa eu ver se eu acho aqui uma colocação que eu queria aí, como sempre, né? Afirmando aquilo. A questão não está na dor, mas na transformação que ela causa. E também ele fala assim, na questão humanitária, se a gente não sentisse os revés do mal, né, a gente ia cada vez mais progredindo naquilo, se ampliando, destruindo a nossa volta, como a gente destrói a natureza, como a gente destrói, e chega uma hora que vem uma calamidade, que é um alerta, né, para a gente descobrir o que temos no nosso coração. A gente pode ver que a caridade, ela é descoberta de uma forma que a gente nem imagina diante das catástrofes, diante das situações mais arrasadoras. Todos se dão a mão, eu vou ali salvar. E pessoas que nunca foram heróis, de repente faz uma atitude heróica ali para salvação e para ajudar. E diante da dor do outro que comove a gente, liga a nós todos como irmãos, como humanidade, que é o papel também da impulsão, né, da dor, do desenvolvimento da inteligência. Porque é que nós temos toda essa rede, né, de fibra ótica, toda essa questão. É para a gente construir em volta disso. E o nosso olhar tem sido entrar lá para cutucar, para nos destruir, com vibrações cada vez mais complicadas. O Saint-Exupéry, que é um escritor famoso, né, que tem uma relação
que tem uma relação interessante com as crianças, né? Porque ele escreve o livro O Pequeno Príncipe, que é uma obra-prima de filosofia para criança, né? Algumas pessoas dizem que crianças não entendem, mas o livro é de profunda filosofia. Ele chega a dizer, o Pequeno Príncipe, num determinado momento do livro, ele diz assim que ele descobriu que uma das grandes descobertas do Pequeno Príncipe é que a gente não enxerga com os olhos. Né? Que apesar de nos ser ensinado que os olhos servem para ver, ele diz que não, né? Que a gente enxerga, pode até servir para ver, mas que na verdade a gente enxerga com o coração, porque o que é essencial é invisível aos olhos. A gente ainda enxerga muito superficialmente, né, Cristina? A gente não sente, a gente não desenvolveu sentimentos, a gente ainda olha muito a superficialidade, e esse olhar superficial faz a gente escolher coisas na vida que nos leva à dor, que nos leva ao sofrimento. Se a gente optasse muito mais, se as nossas escolhas elas fossem mais, né, se nós temos livre-arbítrio, e se são as nossas escolhas que acabam nos conduzindo à dor, nos conduzindo ao sofrimento, se a gente deixasse para enxergar mais com o coração, com mais profundidade, com mais essência, a gente teria uma vida de mais felicidade, mais harmonia e mais alegria, não é verdade? Quanto mais a gente olhar o fato que a doutrina nos traz, assim, nós somos um ser complexo, né? E nós temos espírito, né? Nós temos também a nossa questão psíquica, emocional, e a gente está olhando apenas o lado material, né? Nós ainda retidos no instinto, o nosso olhar é pequeno por conta disso. Mas aí a irmã também fala que é importante a gente abraçar a nossa dor, acolher a nossa dor. Porque se a gente também só jogar para debaixo do tapete, não vai resolver as questões, nem para o outro e nem para nós. Se a gente achar assim, então eu vou entrar num caminho de dor para eu ficar melhor, também não ficamos melhor porque mergulhamos na dor, né? E se a gente se afastar escondendo essa nossa verdade que nos machuca, a gente também não vai crescer, né? Então, qual é a fórmula, né, para tudo isso? Cada um vai encontrar a sua, mas também entendendo o seu degrau. Como na corrida que a gente está, né? E isso tem a ver com o nosso olhar, né? A história da vaquinha, né? Que todo mundo sempre fala, e o mito da caverna, né? A história da vaquinha, que o sábio, que é quem conhece as coisas, fala para o discípulo jogar a vaquinha, que era o sustento da família, precipício abaixo. E aí, o que parece uma desgraça, na verdade o discípulo fica culpado, tempos depois ele retorna e vê que houve um progresso imenso. A família era presa naquela situação da vaquinha. Quando, literalmente, a vaquinha foi para o brejo, né? A família se volta para outras questões e ela cresce financeiramente. Quando o discípulo chega lá achando que está todo mundo, né, que não está mais lá, que morreram, que ele preocupado, o que aconteceu com essa família, houve uma grande melhora. Eles abriram campo para outras coisas. Um foi estudar, o outro foi plantar, e aí foram se sustentando, dando a mão para o outro, construindo uma história diferente a partir do que parecia uma desgraça. Então é essa questão, a nossa forma de olhar também, o que vem para nós, né? A nossa forma de abraçar o outro, na dor do outro, não no comodismo, como solidário, sim, mas sem ficar parado, buscando uma atitude, né? A atitude nossa para a dor do outro é o que você pode fazer. Primeiro pelo mais próximo, né? Começando pela harmonia interna, a harmonia da nossa casa, que é uma construção, e partindo daí, diante de cada situação, o que você pode ajudar alguém, né? Seja se você tem muito dinheiro, dando empregos, né? Sendo ali acolhedor também daquela situação. Se pode em projeto social, seja um projeto social. Se pode no processo mental, que seja com meditação, que seja colocando a mente da pessoa no novo caminho, né? E é uma forma. Hoje em dia está se descobrindo na neurociência, né, que nós temos múltiplas inteligências. Então, se desenvolvermos a inteligência solidária, é cada vez mais. Ela não para aí. A nossa inteligência desenvolvida, por isso que a gente fala assim, eu sou tão bom em tal coisa, porque você fez muito. Enquanto você, né, faz muito de uma coisa, você melhora naquilo. E nós precisamos melhorar, ser bons, né, não? Sem dúvida. Cristina, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso programa. Eu queria destacar você uma questão importante, uma questão interessante que a gente não pode deixar de comentar, né? Você mostra, então,
que, né, em toda a nossa conversa, né, sobre o problema do ser, do destino e da dor, né, desse importante livro, que é um livro grosso, assim, né, um livro que existem algumas edições do livro que elas são até divididas, né, tem o problema do ser, porque o livro é um só, o problema do ser, do destino e da dor. Existe o livro, agora, algumas edições que separam o livro, né, o problema do ser, o problema do destino e o problema da dor, né, que separa essas três questões. E a gente, de uma certa forma, fez essa separação aqui. A gente conversou um pouquinho sobre o problema do ser, um pouquinho sobre o problema do destino e falamos sobre o problema da dor. Eu queria, nesses momentos finais, então, a gente integrar os três livros, né, essas três partes do livro, né, que mostra, então, como é que, de uma certa forma, nós podemos ter uma vida, nós podemos estruturar a nossa vida sem a necessidade de se fixar na dor, né? E me parece que todos nós, de uma forma geral, a gente tem medo de mudar, né? Quer dizer, o mundo está em constante transformação, talvez essa seja o grande significado da lei de conservação que Kardec nos fala, né? E da lei de destruição, né? Existe uma lei universal, duas leis universais que precisam ser consideradas, já que a gente está falando que o destino são leis universais. Existem duas leis que são fundamentais aí nessa nossa conversa, que é a lei de conservação, né, que é a lei de que Lavoisier já dizia, já tinha enxergado isso, né, o químico Lavoisier já tinha percebido isso. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então nós estamos em constante transformação, a natureza está em constante transformação, e ela nos pede a transformação, mas ao mesmo tempo existe uma lei, né, que nos pede um processo, né, que essa mudança seja um processo, né, para que a mudança possa ser positiva, para que a mudança possa ser interessante. Então isso se manifesta numa lei que o Newton dizia que era a lei da inércia, né? A gente tem que mudar, o universo está em transformação, está em mudança. Se a gente não alterar-se com o universo, a gente vai ser triturado por ela, porque a gente vai ser atropelado pelos processos de mudança. Mas ao mesmo tempo existe a lei da inércia, que é aquela lei que diz que a gente quer continuar do jeito que está, a gente às vezes não quer mudar, né? Então, e a gente começa a ver a vida, né? Como é que tá a sua vida? Tá mais ou menos, né? Como é que tá as relações na família? Tá mais ou menos. Como é que tá o casamento? Tá mais ou menos. Como é que tá o trabalho e as relações com as pessoas? A gente vai levando. Parece que a gente se contenta com o mais ou menos, porque a gente parece que tem medo de mudar e fazer as devidas transformações. E são essa dificuldade de mudar, essa dificuldade de fazer as transformações, que parece que nos prende à dor, né? Que parece que nos prende às dificuldades. Tem uma frase que eu aprendi, eu esqueci de dizer aqui, né? A Cristina, além de palestrante espírita, né? Além de trabalhar no meio espírita, de levar o conhecimento espírita para as pessoas, a Cristina também ela é voluntária num projeto chamado Amor Exigente, né, que trabalha com famílias e com pessoas adictas, e que está num processo de renovação. E um dos princípios lá do Amor Exigente diz que se você não mudar, nada muda, né? As pessoas têm essa ilusão de acreditar que quer mudança, quer que as coisas se transformem, mas continuam fazendo exatamente as mesmas coisas, né? Então, como é que, de uma certa forma, Cristina, a gente pode juntar essas duas coisas aqui para entender esse complexo do livro do Leon Denis, que mostra essa importância da gente olhar para a nossa vida e perceber as mudanças, as transformações que a gente tem que fazer para a vida poder melhorar, não é isso? Olha que interessante. Quando eu faço palestra, eu gosto muito de falar da vida mesmo, da movimentação do ser, né? Olha que interessante o paradoxo da zona de conforto. Então, a gente acha que tem uma zona de conforto, que na verdade não existe. Na verdade, é uma pseudo zona de conforto. Como você falou, tudo se move, tudo muda.
Quem na pandemia também, se a gente olhar só agora, conseguiu ficar exatamente como estava antes. E ainda a maioria das pessoas pensa assim, como vai voltar o que era antes? Quando vai? A que momento isso vai acontecer? E a gente não entende que nada volta. Hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu era ontem, né? E eu acho que essa é a grande sacada, é você se tornar a cada dia uma pessoa nova. E aí voltando ao amor exigente, né? Aquela meta do cada vez melhor, e hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E uma questão primordial, a espiritualidade, né? E o que dá essa certeza pra gente? Baseado em quê? Na causa primeira de todas as coisas, né? Que é boa, né? Que é amor, e que independente do que aos meus olhos possa parecer mais difícil, mais complicado, o trabalho do meu olhar vai sempre me levar a entender que não, que há um caminho, que há um caminho ali. Então, diante de qualquer problema, qualquer lei dessas, inclusive a da destruição, que dá para nós a vida como oportunidade, não como acabou, eu vou para o nada não existe, então a vida é oportunidade. E a questão é essa, no dia a dia mesmo, vigiar os pensamentos, tudo que, nas questões que a doutrina vem colocando, né? Qual é o passo que eu posso dar hoje? Eu consigo, antes de terminar o meu dia, fazer uma reflexão, né? E como que eu chego a esse crescimento de me perguntar, de olhar a minha verdade, né? Como a gente fala, através da oração mesmo, de você atingir planos maiores na sua mente. A razão, ela coloca a gente frente a frente com a verdade nossa, do mundo e do outro, né? E quando eu me coloco nessa verdade, que não é criada, não é a persona, não é a figura que eu sou. Eu posso ser uma figura, eu chego no centro espírita, tenho uma carinha tão boazinha, mas eu posso ter essa carinha. Mas quem eu sou de verdade, né? Então, a minha persona é uma, e eu me perguntar, de verdade, por que eu estou indo à casa espírita? O que eu quero com Deus? Barganha? Troca? Eu quero dar e Ele me dá? Né? Então, quando eu começo a raciocinar sobre as questões de fé, e a doutrina faz esse convite, toda a obra doutrinária, a Gênese, né, da criação universal, e a questão do céu e inferno, né, que é uma obra que é difícil da gente ler, porque justamente vai mexendo com essas questões, né, como você falou aí do Dante, e o Evangelho, né, que vem acalmando o nosso coração e fala das bem-aventuranças, nos ajuda a compreender e passar por essas leis com uma calma, mas que é uma aparente calma, porque na verdade os questionamentos mexem com a gente, né? E é tão interessante que eu vejo que o Espiritismo está crescendo porque o ser está se questionando. A própria internet, as coisas que acontecem aqui há segundos, está te questionando. Não há mais a pessoa mergulhada numa zona de conforto, nem mental, nem psicológica e nem espiritual. As próprias questões espirituais fazem com que o homem se pergunte: como assim Deus castigou se Ele é soberanamente justo e bom? Então o que eu estou fazendo aqui, né? Eu quero me segurar aqui no meu dinheiro, no meu salário, mas amanhã eu sou mandado embora. Então a materialidade vai passar. E a gente precisa entender que nós somos além de matéria. Então, tudo isso é uma questão consoladora, mas é uma questão do homem com o homem. Então eu diria que o bem consigo mesmo, de se encontrar, é uma essência aí. Perfeito. Cristina, foi muito legal conversar com você. Espero que você volte outras vezes aqui para a gente poder falar sobre outros temas da doutrina espírita. Eu queria que aproveitar esses últimos instantes para você poder falar alguma coisa que eu não te perguntei, alguma coisa que ficou faltando, né? Uma mensagem final aí sobre esse tema, sobre o livro, sobre as questões que a gente discutiu aqui. Com relação, eu agradeço, viu, a oportunidade. Eu gosto sempre de falar sobre a doutrina, e o que eu diria é: se pergunte. A filosofia, minha paixão é essa, me perguntar. Seja um questionador, mas passe disso. Passe do questionador para uma atitude. Uma atitude para você, uma atitude para o outro, né? Eu acho que, eu falo assim, quando você se melhora, você está melhorando o mundo. Então é dentro disso aí. E a espiritualidade que conduz, viu? Porque há coisas não tem explicação. Não tem. E quando a dor vem, onde vamos nos segurar? Mas os nossos amigos, né, o amor, tudo que a gente constrói à nossa volta, nos ajuda. Se a gente não consegue orar,
o amigo ora por você. Vá, procure ajuda, né? E esteja em busca sempre. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui mais um Momento Espírita Brasil. Eu gostaria de agradecer profundamente a todos vocês que estiveram aqui assistindo conosco, agradecer a Cristina pela oportunidade que nos deu de conversar sobre esse livro, né, O Problema do Ser, o Destino e da Dor, livro que eu recomendo a todos vocês, um livro, se você não leu, leia, é um livro importante, se você já leu, releia, porque sempre nós temos oportunidades de aprender um pouco mais, de ampliar os nossos horizontes. E se a gente pudesse resumir o livro, né, que é muito difícil, porque é um livro que tem muitos detalhes e muitas complexidades, mas para a gente ter uma noção de tudo isso, eu diria que o ser foi criado para ser perfeito, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas com potenciais da perfeição. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros do Cristo, nós trazemos os potenciais para sermos perfeitos. Se Deus é o Criador, nós somos co-criadores, nós fomos feitos para produzir no mundo as transformações necessárias que a gente deseja em nós e nos outros. Mas nós estamos submetidos a leis, né? E aí é o destino, né? Nós estamos submetidos às leis. Vai chover, vai ter dias secos, vai ter dias com sol, vai ter dias nublados, vai ter dias, e isso não significa que é triste ou que é alegre. Todas essas situações, todos esses momentos, elas são importantes. Vão ter momentos de calmaria, mas vão ter momentos de ventania. E aí, como a Cristina nos falou, a oportunidade, a vida é oportunidade, né? A palavra oportunidade do latim ob portus, né? Ela tem origem na palavra do termo latim ob portus, que significa o vento que nos leva ao porto. O vento vai tocar para todos os lados, mas nós podemos escolher o vento que nos leva para a tormenta, o vento que nos leva para a dor, o vento que nos leva ao sofrimento, ou a gente pode organizar a nossa vela e para aproveitar qualquer vento que nos aparece para nos levar ao conforto e à segurança do porto, né? Eu desejo então a todos vocês a segurança do porto, o desejo e a vontade de se transformar para fazer mais e para fazer melhor. Até a próxima sexta. Obrigado a todos.